Irmãos, todos atentos à palavra de Deus. Como os irmãos já perceberam, nós faremos uma pausa, pelo menos eu farei uma pausa ali no assunto das solenidades, como nós temos visto sobre as solenidades, e vimos até as primícias, como foi mencionado pelo Anderson, que tipificam a ressurreição e a prioridade do Senhor na vida do fiel. Então nós vamos interromper, e depois daremos continuidade, com a festa de Pentecostes, que é a quarta, naquela sequência de festas. Nós temos visto que todas elas apontam para Cristo e se cumprem em Cristo e na igreja. Amém? Então hoje nós vamos fazer uma pausa e vamos tratar, e nós vamos tratar de um assunto que eu creio ser necessário para nós relembrarmos, quem participou daquela série de mensagens sobre a igreja, certamente já compreendeu esse assunto, um assunto relacionado à vida da igreja, do serviço na casa de Deus. E nós já tratamos isso, sobre presbíteros e diáconos. E hoje, por ocasião da constituição de Cristo como diácono, eu achei por bem nós voltarmos neste ensino, para que cumpramos a ordem do Senhor de maneira bem consciente, de maneira responsável, com bastante temor, certos de que nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. Amém? Amém. Queria, antes de começarmos a orar, para que o Senhor use essa palavra no sentido de que ela seja aplicada no nosso coração. Isso aqui não é uma mensagem técnica, mas é uma palavra que é aplicável a todos os crentes. Amém? Amém. Pai Santo, nós te damos graça por essa oportunidade bendita que o Senhor nos concede, domingo após domingo, de estarmos congregados em torno da pessoa gloriosa e santa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele queremos honrar, Senhor, neste momento, a Ele queremos ouvir. Amém. O Senhor é quem tem falado nesses últimos dias à sua igreja, e a tua voz é tão necessária e tão preciosa para nós. Amém. Por isso rogamos, Senhor, fala pelo teu Espírito a cada coração, de maneira que sejamos adequados, de maneira que sejamos despertados, de maneira que sejamos consolados, Senhor, e animados pelo Senhor, pela sua palavra. Assim rogamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Como eu orei, o desejo do meu coração é que essa palavra não seja vista como mero conhecimento, como regras de práticas da igreja, ainda que são, mas que realmente possamos nos ver em cada uma desses requisitos que se espera de um servo de Deus. Então, eu entendo que o normal em uma igreja, em uma congregação, o normal é que existam muitos irmãos aptos para o serviço. Então, procurar com lupa não é o normal.
Normal é que numa congregação existam muitos irmãos aptos para o serviço. Ou melhor dizendo, o normal é que todos, homens e mulheres, sejam aptos para o serviço. Servir a Deus foi uma das causas, ou a causa principal de havermos sido convertidos dos ídolos para Deus. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, você vai ler aqui no versículo 9, que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Essa é uma realidade de todos nós? Amém, Amém ou não, irmãos? Amém. Fomos convertidos dos ídolos para Deus? Amém. Nós servimos os ídolos outrora, sejam eles representados por estátuas de barro e de gesso e de pau, ou seja aquele ídolo que as pessoas contemplam no espelho todos os dias. O importante é que nós fomos convertidos dos ídolos para Deus. Aleluia. Amém? Amém. E foi com um propósito, segundo as Escrituras. E o propósito é para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Amém. Então nós fomos salvos com esse propósito, de servir a Deus. E esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, aleluia, que nos livra da ira futura. Então veja, nós temos duas razões aqui para viver. Se nós não cumprimos essas duas coisas, então não importa viver. Nossa vida não serve para nada. Servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu a seu Filho Jesus. Amém. Nós devemos nos ocupar toda a nossa vida com essas duas coisas. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós somos muito tardios para obedecer isso. Nós achamos que nós vamos servir a Deus no céu. Só no céu. Obviamente que nós serviremos a Deus no céu, mas vai ser um serviço unicamente de adoração. Não é mesmo? No dia eterno nós vamos estar diante do Senhor e nós o adoraremos para sempre. Nós vamos nos ocupar disso por toda a eternidade. É um serviço, uma adoração a Deus. Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor nos permite e espera que nós o sirvamos de muitas maneiras, de maneiras práticas, de maneiras de serviço prestado aos irmãos. Você sabia que quando você serve um irmão, você está servindo a Deus? Amém? Amém? Veja lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Veja que o escritor aos Hebreus está dirigindo a sua palavra a uma congregação, a um pastor falando à sua congregação. Isso você vai ver lá em Hebreus capítulo 13. No final da carta, ele fala: abreviadamente escrevi essa palavra de exortação para vocês. Então é um pastor falando à sua congregação. Ou seja, quando ele diz vossa obra, é a obra da congregação. Não é de um indivíduo, não é de uma categoria de pessoas. Não é assim que o sistema religioso
pensa e pratica que há uma categoria de pessoas que são os ministros, que é o, vamos dizer assim, o clero. Não acho que só existe clero na igreja católica, não. Na igreja evangélica tradicional também tem. À medida que uma categoria de pessoas servem e as outras observam. Isso aí é clericalismo. O normal na igreja do Senhor é que todos servem. O irmão Aniceto falava que a igreja é um obreiro. A igreja, não algumas pessoas entre os irmãos. Então nós todos temos uma obra a fazer. Por isso que eu falei que essa mensagem ela não deve ser vista como algo que é técnico, é dirigido a uma determinada classe de pessoas. Tudo o que se espera de um diácono deve ser esperado de qualquer membro de igreja. Amém? É óbvio que o diácono tem uma constituição, tem um revestimento de autoridade dado por Deus. Mas o que se espera deles deve se esperar de todo crente. Amém, irmãos? Amém. E diz aqui a palavra que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes ao santo e ainda servis. Então você demonstra amor pelo nome do Senhor, servindo os santos. Amém, irmãos? Amém. Se nós não podemos servir e amar o irmão a quem nós vemos, como amaremos a Deus que nós não vemos? Não é mesmo? Então você serve o Senhor servindo o seu irmão. Por isso eu queria dar essa pequena introdução para que nós não terceirizássemos essa palavra, mas que ela seja realmente contra nós. Não é mesmo? O Chico sempre fala isso, que nós devemos ler a palavra e ouvi-la contra nós. Oh, que maravilha, irmãos! A palavra nos checar, a palavra nos incomodar, a palavra nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa preguiça, da nossa falta de compromisso. Que a palavra de Deus sempre nos incomode, de maneira a nos fazer cada vez mais aptos para si mesmo, para Ele mesmo. Atos capítulo 6, aqui nós vemos a constituição dos diáconos na igreja. Né? Às vezes as pessoas usam o texto igreja primitiva, né? Usam essa expressão. A igreja primitiva é a mesma de hoje. Amém? Nós podemos usar como primitiva apenas no sentido de que era o que se praticava no começo. Mas nós não temos nenhuma liberdade ou autorização da parte de Deus de mudarmos qualquer coisa que o Senhor estabeleceu. Amém? Amém. Nós não podemos, não somos autorizados. Por isso que nós não servimos métodos nem tradições evangélicas, por mais belas que sejam. Nós devemos usar como regra de fé e de conduta, de prática, a palavra de Deus. Amém? Amém? Então, diz aqui o texto, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. A versão Revista e Corrigida fala este importante negócio, ou a RA fala sobre este serviço. Mas eu só queria salientar o que nós encontramos na tradução ali da Revista Corrigida, porque nós vamos ver que de fato é um importante negócio. Amém? Essa tradução é possível, olhando no original em grego. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aqui no verso 1 que havia um problema na igreja. Ô irmão, se tem um lugar que tem problema é a igreja. Sabe por quê? Porque aqui é uma congregação de pecadores. Amém? Amém. Ninguém está pronto. Nós estamos num processo de santificação, de aperfeiçoamento, mas nós não estamos prontos. Por isso que os problemas surgem. E qual que é o que fazer quando os problemas surgirem? Procurar um outro lugar que não tenha problema. É isso? Hã? Nós tivemos alguns irmãos que foram procurar um lugar que não tem problema. Espero que tenham encontrado, mas acredito que não. Quando nós temos problemas, nós temos que ir ao Senhor. E o Senhor, na sua palavra, sempre vai dar solução. Amém? Ou Ele vai mudar a situação, ou Ele vai nos mudar. Mas Ele vai tratar. Amém? Amém. Então, havia um problema. No capítulo 5, nós encontramos um problema. O problema era dar. Não é mesmo? O que aconteceu com Ananias e Safira. O problema ali era dar. Porque eles disseram que ia doar, ia pôr aos pés dos apóstolos o produto da venda da sua propriedade, mas eles retiveram parte. E o Senhor os feriu. E foi um grande temor sobre a congregação. Agora o problema era um outro problema. O problema era receber. Era um problema de administração dos recursos. Então, o Senhor trouxe essa solução pela vida dos apóstolos, né? O Espírito Santo nos iluminou para isso. E o problema, irmãos, era o sustento das viúvas. Vocês já repararam como que o Senhor tem consideração pelas viúvas? A Railda já se levantou o dedinho dela. O Senhor, Ele se chama a si mesmo de pai de órfãos e marido de viúvas. Assim é o Senhor no seu tempo, né? Diz o Salmo. Então o Senhor tem grande consideração por elas. Por quê? Porque elas, juntas com o órfão e o estrangeiro, são as pessoas mais vulneráveis que existem na igreja. E especialmente aquelas que vivem de roubos, né, Raíssa?
Mas as que andam em deleites, diz Paulo, né, a Timóteo, estas devem ser corrigidas. Mas não é o caso das nossas viúvas, graças a Deus. Como o Senhor é cuidadoso, é zeloso, né, irmãos? Como o Senhor é amoroso, Ele cuida especialmente dos menos favorecidos, dos mais vulneráveis. Assim é o nosso Senhor, graças a Deus por isso. E aqui diz que havia uma murmuração dos gregos. Aqui não são pessoas gregas de nascimento, mas eram judeus convertidos de fala grega, que na diáspora foram para os lados de onde se falava grego, então eles eram judeus convertidos de fala grega. E havia ali os judeus convertidos de fala aramaica. Então havia ali, entre eles ali, uma questão. As viúvas dos judeus, dos de fala aramaica, eram mais favorecidas na distribuição, enquanto que as gregas, as dos gregos, eram desprezadas. Isso é um problema sério na igreja. Quando alguns são assistidos e outros não. Aqui diz que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Veja que quando os 12 constituem aquelas pessoas para cuidar deste importante negócio, nós vamos ler aqui no versículo 3, nós lemos, não significa que todo o serviço de administração de bens aos santos é exclusivamente dirigido aos diáconos. Por que isso? Nós lemos na última reunião, 2 Coríntios capítulo 8, e nós vimos que Paulo, sendo apóstolo, ele mesmo coordenou a coleta aos irmãos pobres. Então, quando fala que os diáconos foram constituídos sobre esse serviço de distribuição, não significa que outros irmãos que também têm encargo na obra de Deus não possam servir nessa área. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo servindo nessa área. Amém, irmãos? Então, só para deixar claro, né, que nós não estamos engessados num sistema rigoroso, cheio de regras. Não. Nós cremos que o Espírito Santo dirige a igreja. Amém? Outra coisa que também nós devemos atentar. O diácono, aqui nós vemos que eles foram colocados para servir as mesas, né, para distribuir ali os alimentos, os bens entre todos os irmãos. Acontece, irmãos, que o serviço do diácono na igreja não se restringe apenas a coisas administrativas e práticas. Né? Geralmente a mentalidade nossa é que o diácono, nós às vezes herdamos da tradição evangélica, é que o diácono é aquele camarada que ou é o tesoureiro ou é o porteiro, não é mesmo? É o que fica na porta. Não que isso seja um demérito, de maneira nenhuma. Varrer o chão, servir um copo de água a alguém, isso é um grande serviço espiritual. Mas a gente tem essas restrições. O diácono é o que cuida das ofertas, dos dízimos, e aquele que fica ali na porta do templo, na porta do salão de reunião. Mas não. Olhando, irmãos, a aplicação dessa palavra diácono, nós vemos que ela não se restringe a serviço apenas administrativos. O próprio Senhor Jesus, em Romanos capítulo 15, versículo 8, ele
é chamado por Paulo de diácono. Diácono ou ministro da circuncisão. Amém? Amém. A palavra diácono significa, entre outras coisas, servo, atendente, ministro e garçom. Esses são os 4 sentidos da palavra diácono. Então, quando os 12 falam que eles vão perseverar no ensino da palavra, no ministério da palavra, essa palavra ministério, no original, sabe como chama? Diaconia. Eles perseverarão na diaconia da palavra. Então, ser diácono não se restringe a isso. É um serviço muito mais amplo. É um serviço tanto de caráter material, como de caráter espiritual. Aliás, nós não devemos fazer distinção na igreja de serviço material e serviço espiritual. Varrer o chão, irmãos, é um serviço material ou espiritual? Você é material ou é espiritual? Os dois. Mas qual que é o prevalecente? Qual que vai permanecer para sempre? O espiritual. Então, nós não devemos ficar naquela dicotomia, né? Ativa o modo crente, agora ativa o modo natural. Não, nós somos seres espirituais. Amém? Quando nós nascemos de novo pela palavra, nós nascemos de novo espiritualmente falando. Né? Ou será que a pessoa volta lá para o ventre materno e nasce de novo? Né? Essa foi a indagação, né, de Nicodemos. Não, você nasceu espiritual, então tudo que você faz é espiritual. Todo serviço que você presta a alguém é espiritual. Aqui, o versículo 3, nós vemos que foi dito para que o povo escolhesse. Então, a pessoa que serve como diácono, ou é constituído como diácono, na verdade, essa pessoa é escolhida do ponto de vista do lado de cada eternidade, ele é escolhido pelo povo. Mas para ele ser escolhido pelo povo, ele já precisa funcionar para o povo. Amém? Amém. Ele não falou aqui, escolhamos, mas disse escolhei vós. Dentre vós. Então, o diácono é aquele que é escolhido pela igreja e que sai do meio da igreja. Amém? Amém. Então, a pessoa, para ser um diácono, ele tem que estar vinculado ao povo. Epafrodito foi chamado por Paulo ali aos Colossenses de alguém que era de vocês. Epafrodito, que é dos vossos, servo de Cristo. Ou seja, ele era alguém que era contado entre os irmãos, era alguém que tinha comunhão, era alguém que servia. Assim, os diáconos na casa de Deus devem ser escolhidos entre os irmãos e deve ser uma pessoa que já tem vínculo com os irmãos. Irmãos, nós temos vivido e visto com muita tristeza vínculos sendo quebrados sem nenhum pudor. As pessoas deixam a congregação, deixam de servir, priorizando, lembra da mensagem sobre as primícias? Priorizando os seus interesses e não priorizando os interesses do Senhor. Será que é interesse do Senhor que você sirva seu irmão? Será que é interesse do Senhor que você seja fiel
a congregação onde o Senhor te pôs? Então veja, aqui nós vemos requisitos. Um dos requisitos é fidelidade, que é o que eu estou falando. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Ou seja, alguém que seja de fato fiel à congregação, vinculado àqueles irmãos. E depois nós vemos aqui um outro requisito, que aqui diz boa reputação. Isso aqui diz respeito à honestidade. Alguém que serve os irmãos como diácono deve ser de boa reputação. Outra coisa que nós vemos aqui, 7 homens. Eram 7 e eram homens. Nós não vemos nas Escrituras base para ministério de diaconisa. Mas lembre-se sempre que eu falei. Todos devem servir. Mas a constituição de diaconisa, alguns falam que Febe era diaconisa, mas isso é uma inferência que se faz. Não há clareza nas Escrituras. Os textos que são claros dizem homens. Homem. Diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ver também. Diácono, homem. Marido de uma mulher. Então nós não entendemos pelas Escrituras que exista o ministério de diaconisa. Até porque, irmãos, um diácono é alguém que tem autoridade dada por Deus. E nós sabemos pelas Escrituras que a mulher não deve exercer autoridade na igreja. Então é um contrassenso haver diaconisas, pastoras. Isso não tem nas Escrituras. Isso é invencionice do homem. Amém? E nós estamos cativos à palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Temos que obedecer. Não nos cabe adaptar e nem julgar a palavra de Deus. Então veja, 7 homens nos fala do quê? De pluralidade. Né? Pluralidade, mais do que um. Obviamente que uma congregação pequena como a nossa não necessita de 7 diáconos. Mas à medida que o povo for crescendo, os ministérios devem crescer também. Mais uma coisa. Sobre o fato de serem mais de um. Por que mais de um? E se for muito pouca gente, não basta um? Irmãos, a palavra diz que é bom que sejam 2 ou mais, em tudo. Amém? Em tudo. Porque sendo 2, tem melhor paga do salário, como diz lá em Eclesiastes. Né? Sendo 2 também tem a questão do testemunho. Não é mesmo? Quando são 2 num serviço, um dá retaguarda para o outro. Isso é um testemunho de dependência. Isso é um testemunho de transparência que nós devemos também ter o cuidado na igreja. Aqui também nós lemos no versículo 3 que esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Cheios do Espírito Santo. Será que esse requisito deve ser só para o pregador? Ser cheio do Espírito Santo? Não. E também será que é só para o diácono? Não, é para todos, irmãos. Mas nós estamos tratando do diácono. Então o diácono deve ser cheio do Espírito Santo. Porque o seu serviço é um serviço espiritual. É um serviço cuja capacidade vem do Senhor. Amém?
Por isso que ele deve ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos comunica a virtude de Deus. Amém? Nos comunica dons. Por isso que, ainda que é a igreja quem elege o diácono, ele deve ser cheio do Espírito Santo. E depois nós vamos ver que ele deve ser cheio de fé também. Ou seja, é uma escolha que misteriosamente é da congregação, mas também é do Espírito Santo. E agora, quem escolheu? Foi o Espírito Santo ou foi a igreja? A igreja através do Espírito. A igreja concorda com o Espírito Santo. Amém? Ai de nós, se nós não concordarmos com o Espírito Santo. Ai de nós, irmãos. Nós dizemos amém para o Espírito. Amém? É Ele que governa a igreja. É Ele que comunica as virtudes de Cristo à igreja e também ao diácono. E também aqui diz que além de ser cheio do Espírito Santo, ele devia ser cheio de sabedoria. Irmãos, sabedoria é diferente de inteligência. Não é mesmo? A inteligência diz respeito a habilidades naturais. Capacidade de compreensão, capacidade de aplicação, fazer coisas de maneira eficaz. Enquanto que a inteligência é uma capacidade humana de fazer coisas, processar informações. Irmãos, não basta você ser bem informado. Né? Nós vivemos um tempo em que nós vemos uma geração muito bem informada. Às vezes eu vou apacentar alguém, visitar alguém. Quantas vezes cheguei lá, eu recebi, foi uma aula de algum assunto, mas pego minha biblinha, bora, não deu certo. Já sabia tudo, já tinha lido vários livros sobre o assunto. Isso se chama informação. Isso não é o suficiente. É bom ser inteligente, é bom ter informação para as coisas seculares do seu trabalho, mas nada substitui a sabedoria, porque a sabedoria tem origem divina. Amém? A sabedoria é uma virtude espiritual, não é uma habilidade, é uma virtude espiritual, e que nós conseguimos ela através de Deus. O que Tiago escreveu? Tiago capítulo 1, versículo 5. Quem não tem sabedoria deve fazer o quê? Pede a Deus, porque é dele que procede. Amém? Então o diácono, ele deve pedir sabedoria a Deus e deve exercer o seu encargo com sabedoria. Amém? A sabedoria tem por base o temor de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Porque o diácono, irmãos, ele vai se deparar com situações em que não adianta ele ser expert em números, não adianta ele ser expert em psicologia, não adianta, ele vai precisar de sabedoria divina para exercer o seu encargo. Não há como ele fazer isso de maneira natural, porque o serviço é um serviço espiritual. Amém? Então nós vemos aqui que a igreja elege e o Espírito Santo separa esses homens para o serviço. Versículo 6. Ou melhor, versículo 5, né? Diz assim que esse homem, ou melhor, ainda no 3,
ele termina dizendo: aos quais constituamos sobre esta necessidade ou sobre esse importante negócio. Irmãos, servir as mesas, atender às necessidades dos irmãos, é um serviço importante, é um importante negócio. Os apóstolos não ousaram dizer que o serviço deles era mais importante. Talvez se fôssemos nós estabeleceríamos uma hierarquia. O serviço dos apóstolos, da palavra, é o mais importante. E depois, o serviço dos diáconos. Não, o Espírito Santo registrou importante negócio. Irmãos, não tem mais importante negócio do que a vida do nosso irmão, do que a vida daquele que tem necessidade. Isso é o mais importante negócio. Amém? Jesus, veja aí em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Verso 24. E houve também entre eles contenda. Está vendo? Tinha murmuração lá dos judeus contra os gregos contra os judeus. E aqui também contenda. Ou o povo indiceiro, né? Sempre arrumando confusão. Sobre qual lhes parecia ser o maior. Irmãos, o ideal que nós perseguimos, e o Senhor tem nos dado graça, é que numa congregação você não saiba quem é pastor, quem é diácono, quem é qualquer coisa. O ideal é que nós identifiquemos apenas Cristo. Amém? Ele que importa servir, Ele é que importa ser exaltado. Eu acho ótimo quando alguém chega e pergunta: mas quem que é o pastor aqui? Está no meio do povo aí, por aí. Amém? Importa que Cristo seja destacado entre nós. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles. Está vendo? Isso é assunto para gentil, irmãos. Amém? Mas nós somos do reino de Deus. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Como que é então? Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então esse é o padrão, irmãos. Amém? O maior é o que serve. Amém? Ora, irmão, nós devemos disputar, claro, não no espírito mundano, quem serve mais e não quem serve menos. Imagina, termina o JP, os irmãos se engalfinhando na cozinha: não, eu que vou lavar, deixa para mim. Às vezes tem que ficar implorando: irmãos, põe aqui na tela, ajudem a louça. Não deveria ser assim. Nós deveríamos realmente ter esse espírito do Senhor. O Senhor era aquele que servia, sendo o maior entre eles. Agora imagina a gente que não é nada. Aí, verso 5, o parecer dos apóstolos contentou a multidão e elegeram
Estevão, Felipe, Prócoro, etc. Pelo nome desses irmãos, todos eram de origem grega. São nomes gregos. Interessante, né? Você imagina se o Espírito Santo não estivesse na igreja. Os judeus iam falar assim: poxa, mas vocês pegaram só grego? Para ficar em cima de nós dando ordem? Imagina, irmãos. Mas quando o Espírito Santo está na congregação, o parecer agrada a todos. Ninguém se queixou, nem os judeus, de que fossem eleitos diáconos gregos. Ninguém reclamou. Eles podiam ficar com medo, porque agora eles vão se vingar. Agora quem vai passar fome vai ser as nossas viúvas. Mas não, o parecer agradou a todos. Nós vemos a ação do Espírito Santo na igreja. Irmãos, em nós deve ser a mesma coisa. Nós devemos apenas concordar com o que o Espírito Santo tem feito. E o resultado aqui nós vemos o seguinte: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que maravilha o resultado de nós procedermos conforme as Escrituras. Nós vemos no versículo 1 que naqueles dias crescendo o número dos discípulos. A palavra aqui que Lucas usa aqui no versículo 7 é multiplicava. Então no começo crescia, depois multiplicava. Multiplicar é mais do que crescer. Isso tem algo que para o nosso ensino aqui. Quando nós cumprimos, quando nós obedecemos o Espírito Santo, quando nós cumprimos a palavra, quando nós nos adequamos para melhor servir os nossos irmãos, existe multiplicação de vida, de almas. Amém? E até aqueles sacerdotes da ordem do Velho Testamento começavam a obedecer à fé. Deixavam de ser sacerdotes daquela velha aliança e passavam a ser sacerdotes do Altíssimo agora, da nova aliança. Amém? Não se esqueça disso. Todos nós somos sacerdotes. Esta vida, irmãos, que havia na igreja, nos primeiros dias ali da igreja, convencia os religiosos a deixarem aquela ordem sacerdotal do Velho Testamento e passarem agora a viver a fé dos cristãos junto com a igreja. Perdiam aqueles que serviam no sistema religioso, abandonavam e se ajuntavam à igreja. Imagina ser um sacerdote da antiga aliança, toda aquela pompa, não é mesmo? Aquelas vestes sacerdotais, toda aquela cerimônia. Eles eram admirados pelo povo, mas aqui a Bíblia diz que a palavra crescia e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Para que eles pudessem obedecer à fé, eles tinham que desobedecer àquela velha ordem. Irmãos, quando a vida se manifesta, toda a religiosidade é deixada para trás. Amém? Queria, irmãos, também agora, eu acho que eu já pretendia falar mais. Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu estou. Sim, ainda tenho um tempinho. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vimos aqui em Atos, capítulo 6, como que aconteceu a primeira constituição de diáconos na igreja. Agora nós vamos ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, alguns requisitos que devem ser observados no diácono.
espera no diácono, você que não pretende ser um, mas que é um servo de Deus, você vai aplicar na sua vida. Amém? E as mulheres? Que tem para elas também aqui. As mulheres também. Independente de que você nunca pretenda ser uma esposa de diácono, esses requisitos aqui também se aplicam a qualquer serva de Deus. Amém? Vamos ler a partir do 8. Nós não vamos ler, mas depois você pode ler que praticamente os mesmos requisitos que são exigidos do presbítero são exigidos do diácono. É interessante uma coisa que, meditando aqui na palavra, eu vi, quando o apóstolo Paulo instrui a respeito do presbítero, que aqui no capítulo 3 ele chama de bispo. Veja, irmãos, bispo não é um título. Hoje você vai nas denominações, você vê de tudo. Bispo, apóstolo e, para vergonha nossa, até um grupo que reúne fora de denominação, no Rio Grande do Sul, arrumaram um tal de pai. É um título acima de apóstolo. Misericórdia, irmãos. É muita imaginação para pensar bobagem. A palavra bispo, aqui, como eu falei, não é um título. Como presbítero não é um título. Pastor não é um título. Apóstolo, patriarca, sei lá o que mais que inventaram. É uma função, irmãos. Uma função do corpo de Cristo. A palavra bispo no original é episcopo, que significa literalmente supervisor. Né? Epis de acima, não acima em posição, mas acima de poder olhar, ter uma visão maior, e copo de visão. Supervisor. Esse é o sentido da palavra bispo. É interessante que ele diz aqui: é necessário que o bispo, ele fala bispo no singular, mas no verso 8 ele fala da mesma sorte os diáconos no plural. Parece indicar, irmãos, não estou aqui estabelecendo nenhuma doutrina nova, mas parece indicar que é possível que hajam mais diáconos do que presbíteros numa congregação. Porque, irmão, tem muito serviço na casa de Deus. Muito serviço. Se for para exercer o serviço bem feito, demanda muita gente. Por isso que o Senhor estabeleceu uma congregação de sacerdotes, todos na nova aliança. Todos são sacerdotes. Porque há muito trabalho a se fazer. Amém? Verso 8: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Amém? Então, vamos
rapidamente correr esses versículos. Quando ele diz aqui no versículo 8, da mesma sorte, ele está dizendo que está comparando com algo que foi dito antes, amém? Então, os diáconos, nas suas qualificações, devem ter o mesmo padrão que os presbíteros. Então, por aqui você já vê que não há uma distinção de importância no serviço. É tão importante quanto. Tanto que as recomendações, os requisitos são os mesmos. Isso mostra que não há uma competição de importância. Aqui depois ele diz que eles sejam honestos, né? É o que nós lemos lá em Atos, né? Boa reputação, mesma coisa. Então, ele deve ser uma pessoa digna e sóbria. Quando diz aqui, não dados a muito vinho, fala de sobriedade. Irmãos, nós temos um vinho que tem entorpecido muitas pessoas e deixadas elas inaptas para o serviço. Que não é o produto da videira. Não é o vinho que se bebe, mas são as alegrias do mundo. Que tem entorpecido e tirado muitos irmãos do serviço na casa de Deus. Estão tão ocupados e tão enebriados com as alegrias, os prazeres do mundo, que não conseguem servir. Então não basta ter cuidado com o vinho que embriaga, mas também com o vinho deste mundo. Cuidado, irmãos. Amém? Não cobiçosos de torpe ganância, nem o presbítero, nem o diácono deve fazer da fé causa de lucro. Amém? Guardando o mistério da fé numa consciência pura, que é o versículo 9. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que os diáconos devem ter uma vida espiritual vigorosa, para que o seu ministério seja vigoroso. Devem ser pessoas cheias de fé, de consciência pura. Assim o seu serviço será um serviço vigoroso e aprovado por Deus e pela igreja. O diácono deve ter um relacionamento muito íntimo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o seu guia, a sua instrução para o exercício do seu serviço. Amém? E a sua consciência deve estar livre de autocondenação. Tudo que ele fizer, deve fazê-lo de boa consciência. Amém? Não ser partidário. Nós vimos que esse foi o problema que levou à eleição dos diáconos na igreja primitiva. Havia preferência na repartição, no repartir da beneficência, do sustento. Alguns eram desprezados. Quando aqui fala no versículo 9 de consciência pura, isso se aplica a todos que fazem algum serviço na igreja. O diácono, ele deve ter uma prática condizente com aquilo que ele prega, porque o diácono também prega. Amém? Ele prega com a vida, e pode pregar também, pregar a palavra, por que não? Nós vemos que a pregação é uma diaconia, é um ministério que se presta aos santos. Amém? Então, o que faz a sua consciência ser livre de mácula é que a sua prática é correspondente àquilo que ele prega. Versículo 10. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Então, os diáconos não precisam apenas dar prova do seu caráter, mas também eles devem ter um período em que o seu trabalho é posto à prova. Primeiro, sejam provados. Irmãos, nós estamos sendo provados o tempo todo. Amém? Você quer ser reprovado ou quer ser aprovado nesse teste? Irmãos, nós queremos ser, né? Tem uma música, né, do Logos, né, que fala, você precisa ser obreiro aprovado, né? Como diz o resto, e não ser reprovado por ninguém. Nós precisamos, como Paulo escreveu a Timóteo, né? Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Amém? Então, primeiro sejam aprovados. Olha, eu quero dar testemunho aqui, para a glória de Deus, de que eu tenho visto, irmão, fidelidade na sua vida, desde que você está conosco. Glória a Deus. Na sua casa. Eu creio que há uma testificação da parte da igreja. Amém. Eu tenho servido fielmente os irmãos desde que chegou. E faz de diversas maneiras. De maneira prática, servindo os irmãos em questões práticas. Todos aqui acredito que já foram beneficiados pelo serviço. E também com a palavra de Deus. Sempre com o conselho sábio. Amém, irmãos? Então, se hoje nós chegamos aqui e vamos praticar isso, impondo as mãos e constituindo o cristiano como um diácono, é porque ele já passou por isso aqui. Versículo 10. Ele já foi provado. E agora ele vai servir com mais liberdade, com mais autoridade, porque primeiro foi provado. Amém? E aqui, irmãos, verso 11, nós sabemos, irmãos, que o homem, ele é incompleto sem a sua esposa. E ainda que nós não creiamos, nem praticamos o ministério de diaconisas, nós sabemos que é o que a palavra de Deus está dizendo, nós sabemos que estamos concordando com ela, que um diácono não pode ser sozinho. Ele precisa ter uma esposa. E essa esposa precisa ter qualificações também. Irmãs, todas essas qualificações devem ser encontradas em você também. Da mesma sorte, ou como as esposas dos presbíteros, as esposas sejam honestas, não maldizentes. Você veja que quando diz respeito à língua, no versículo 8 ele fala que o diácono não deve ser de língua dobre. E quando fala da mulher, fala para ela não ser maldizente. Então parece que o pecado deixou essas características nos homens e nas mulheres, não é mesmo? Os homens tendem mais a ter a língua dobre, e as mulheres tendem mais a ser maldizentes. É tudo ruim, irmãos. Nós somos um material de terceira mesmo. Mas aprove a Deus nos usar, e nos capacitar, e nos adequar para o seu serviço. Amém? Então, os irmãos devem ter cuidado com isso. Língua dobre. Língua dobre é aquela situação em que você fala uma coisa para uma pessoa e uma outra distinta para o outro. E o maldizente é aquele que fala mal. É necessário, irmãos, que qualquer um que sirva a casa de Deus tenha discrição.
vivemos uma vida que eu também não entendo ser possível viver outro tipo de vida de igreja. Nós, como está escrito lá em Atos, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Partiam o pão nas casas. Eu não conheço outro tipo de vida cristã. Eu sei que existe, mas eu não pratico. E eu tenho tentado, irmãos, nesses anos que eu sirvo a igreja, apresentar para os irmãos que não há outra maneira de viver do que viver como igreja, como família. E no exercício dessa vida de igreja, nós conhecemos as imperfeições dos outros, conhecemos as falhas, os pecados. E o que eu vou fazer? Eu vou sair anunciando as feiuras dos meus irmãos? Por isso as irmãs não devem ser maldizentes, nem os homens de iniquidade. A Bíblia fala assim em Provérbios, não lembro agora o endereço. Diz assim: aquele que revolve o assunto separa os maiores amigos, mas aquele que encobre a transgressão, este, não me lembro bem, se alguém achar aí pode ler. Aquele que encobre a transgressão, Provérbios 17:9. pode ler. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Aí, ó. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, Mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Veja, irmãos, você sabe qual que é a palavra que nós lemos aqui, maldizente, no verso 11? Você sabe como que é essa palavra no grego? Você pode, quem tem aí, depois, não vou fazer isso agora, né? Mas pode pesquisar. A palavra para maldizentes no grego é diabolos. Precisa explicar alguma coisa? Então o maldizente faz a obra do... Então, discrição absoluta. Todos nós temos problemas. E nós não devemos manifestar os problemas, os pecados, especialmente os pecados que já foram tratados. Deus, o que Deus faz com os nossos pecados que são confessados? Se esquece. Lança no fundo do mar. Lança na profundeza do mar. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Exatamente. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus esquece, mas nós queremos parece que ser maior do que Deus. Trazendo o assunto à baila. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando você conta o pecado de alguém, você está agindo não conforme ao amor, mas isso é uma obra de treva. Honestas, não maldizentes, sóbrias. Sobriedade tem a ver também com discernimento. Discernimento que a mulher perde à medida que ela se envolve com coisas do mundo. Né? O contrário de sóbrio é o quê? Embriagado. Então, o que pode embriagar uma mulher de Deus? Ela está ocupada com as coisas do mundo, as alegrias do mundo, mesmo aquelas que você julga lícitas.
Cuidado com o lícito, viu? O lícito está derrubando muita gente, mais do que o ilícito. Não fique concedendo direitos para você. Procure deveres, como fazia aquele irmão missionário. Procure mandamentos para cumprir e não desculpas para não cumprir. Fiéis em tudo. E os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Amém? Eu tenho visto, irmãos, isso. Eu creio que agora é o tempo. Alguém considera que o irmão Cris não tem cumprido isso aqui? Que o impeça de receber essa constituição? Ele tem sido um marido fiel, tem governado bem seus filhos e a sua casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Olha, irmão, sabe que posição que você vai adquirir aqui? A posição de Jesus entre os discípulos. Essa é a posição. Amém? Amém? Alguns entendem que o diaconato é como se fosse o degrau abaixo do presbítero. Então, se ele for um bom diácono, vai ser promovido a presbítero. Irmãos, a nossa promoção só é para baixo. Não tem promoção para cima. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser como o Senhor, que se humilhou a si mesmo e se fez homem, sendo Deus, e sendo achado na forma humana, ele se humilhou ainda mais. Então a promoção, irmão, que eu te prometo é essa, que é a mesma para mim, e é a mesma para você, e para todos nós. Amém? Nós devemos almejar ser como o nosso Senhor. Amém? E assim seremos bem-aventurados. Amém? Então que esse encargo, irmãos, na sua vida, Cristo, se cumpra isso que está escrito aqui. Os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé. Amém? Que o exercício fiel desse serviço na sua vida te faça cada vez um homem com mais fé, mais cheio de fé, mais cheio de testemunho. Amém? Para a glória do Senhor. Amém? Eu vou, antes de a gente participar da mesa, a gente podia até fazer diferente hoje. Hoje nós vamos ser servidos pelo irmão na ceia. O Anderson vai ministrar a ceia, mas o serviço queria que os irmãos fizessem. Mas antes disso, gostaria de chamar aqui o Cris e a ceia. Eu recebi um testemunho que foi solicitado para ser lido. Pode ler. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Sou Rafa, moro atualmente na Nova Zelândia, mas conheço o Cris há aproximadamente 15 anos. Vocês podem imaginar como sinto falta da sua presença. Cris tem reino e sobrenome, e ele usa esse título servindo. Incrivelmente, Cris é daqueles que, diante das situações complicadas, diz: acho que dá para fazer. Nas primeiras menções ao diaconato, sirvamos as mesas, nos mostram o ponto alto do que o Senhor Jesus disse: se eu, que sou Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E
Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês, assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. O servir à mesa vem acompanhado de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. É um padrão combinado, elevado de disposição prática com testemunho espiritual. É o desejo de praticar, não motivado pelo que terá em troca. É a certeza de que a dívida com o Senhor é tão grande que se faz necessário servir aqueles que são imagem do seu Salvador, pois é como servir a Ele mesmo. Se os irmãos me permitem algum crédito, quero dizer que dou testemunho deste irmão amado. Ele cumpre estes padrões. É o irmão que ama o Senhor, que cuida da sua família, que serve a igreja, que não recolhe a mão dos que precisam, que é humilde, mesmo diante de suas incontáveis habilidades, e que olha para sua esposa de maneira especial, qualidade muito importante. É essencial ressaltar que, sendo casados, nada do que é feito se faz sozinho, afinal serão um, é o que as Escrituras dizem. E não deveria ser surpresa que a Céia seja adjutora neste serviço, uma com o Cris nisso. Estou certo de que nada do que mencionei é novidade para vocês que convivem com eles, e eles já o fazem há muito tempo. Eu celebro o Senhor hoje por este reconhecimento por parte da igreja, pela percepção de que o serviço tem sido útil para que a igreja cresça na graça e no conhecimento. E minha oração é que este serviço continue equipando a igreja para o testemunho do seu Senhor, preparando-a para Cristo, seu noivo. Meu irmão Cris, conte com minha oração, para que o Senhor o encha de fé e de poder, e que você seja canal de sinais e prodígios em Cristo. Amém. Graça e paz, Rafa, Tássia e Davi, Auckland, 12 de julho de 2027. Amém. Amém, irmãos. Vamos, então, cumprir o que o Senhor ordenou. Peço que os irmãos venham aqui adiante da igreja. Então, hoje vocês, depois, na hora da administração da ceia, fiquem no seu lugar que o irmão vai servir, né, a igreja. Amém, irmãos? Quer falar alguma coisa? Quase que você está chorando. Faz a gente chorar. O homem leu 1 Tessalonicenses, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho. Quando o homem acabou de ler isso aqui, como a Beth falou, me lembrou no último domingo, ardeu meu coração. E recentemente tenho conversado com a Céia, falando sobre a alegria que o Senhor deposita no meu coração em servir os irmãos. Chico fala muito sobre a tão grande salvação que nos alcançou. Servir aos irmãos, servir a Deus por intermédio dos irmãos, é reconhecer essa tão grande salvação. Amém. E o Senhor tem me motivado a isso, e eu peço aos irmãos que continuem orando, para que o Senhor me capacite a servir os irmãos com diligência, com sabedoria, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que juntos sirvamos e esperamos no Senhor. Esperamos a vida no Senhor. É motivo de muita alegria, né? Esse privilégio de servir os irmãos. Amém. Eu dou um testemunho depois também. E confessar para os irmãos o quanto, não somente eu, mas toda a minha casa, nós nos sentimos muito amados por essa igreja. Muito obrigado, é uma honra
como eu disse, é uma honra poder servir os irmãos. Apesar do medo. Eu peço que os irmãos nos cubram de oração, nos socorram. Eu estou morrendo de medo. Eu quero glorificar o Senhor naquilo que Ele me chama para fazer. Poder honrar o Senhor nesse serviço de ser uma ajudadora idônea para que o Cristo me honre, o Senhor me ensine. Então, é isso, a gente precisa do seu suporte. Amém. Amém. Venha, Anderson, vamos impor as mãos. Vem aqui, irmãos, ajoelhem aqui, ó, diante do povo. Amém, irmãos. A igreja fica em pé. Estenda suas mãos e vamos cumprir aquilo que o Senhor nos tem indicado a fazer com todo temor, com toda reverência. Pai Santo, nós te invocamos por testemunha, Senhor, deste ato. Sabemos que o Senhor está entre nós e em nós. Ó Deus, e nós com toda reverência e temor cumprimos, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos instrui a fazer. Damos graças, Senhor, por esses corações, por essas vidas, ó Deus, que tão alegremente, Senhor, ainda que com temor, tem se apresentado, Senhor, diante de Ti, ó Deus, para servir a Ti, servindo a igreja, Senhor. Muito obrigado por essa disposição do coração do Cristiano e da Célia. Muito obrigado por ter nos presenteado, Senhor, com a vida desses irmãos, com a vinda desses irmãos. Ó Deus, nós ministramos sobre eles, nós impomos as mãos sobre eles, cumprindo a Tua palavra, Senhor, para que eles sejam, Senhor, cheios do Espírito Santo. Nós profetizamos sobre a vida deles, ó Deus, toda a suficiência em Ti mesmo, Senhor, toda a capacitação, toda a alegria também, Senhor, necessária para o exercício desse ministério. Ó Deus, que eles sirvam livremente, Senhor, visando a Tua glória, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, apenas concordamos com o feito do Senhor, do Senhor ter separado, Senhor, este casal para o Teu serviço, Senhor. E nós apenas, Senhor, confirmamos, Senhor, diante de Ti, ó Deus, para que eles sejam totalmente livres para o exercício desse ministério, Senhor. Ó Deus, e imbuídos, Senhor, de toda a graça, de todo o poder, Senhor, necessário, ó Deus, para cumprir fielmente esse encargo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cumprimos a Tua palavra e os constituímos, Senhor, ou melhor, constituímos o Cris, ó Deus, diácono, Senhor, na Tua casa, Senhor, ó Deus, para que ele sirva, Senhor, a igreja, Senhor, sirva ao Senhor, servindo a igreja, ó Deus, como nós temos lido. E também, Senhor, abençoamos, Senhor, a Célia, como sua esposa, ó Deus, que ela receba de Ti, Senhor, toda a graça para ser fiel, Senhor, nesse ministério, Senhor. Ó Deus, tira todo o temor, Senhor, do seu coração, para que ela seja livre para servir, Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor de Ti, Senhor, vem toda a suficiência. Nós nos abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Quer desligar, pode desligar.